Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura, na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus hoje veio nos chamar a atenção justamente para a realidade da maldade do coração humano, da soberba, do orgulho que muitas vezes podem inflar a ponto de as pessoas se julgarem guias, se julgarem donas da verdade muitas vezes. Jesus vem fazer essa contraposição. Os doutores da lei, os mestres da lei falam coisas muito belas e falam coisas muito certas, pregam coisas muito certas, mas muitas vezes são os primeiros a não cumpri-las. Exigem coisas dos outros, mas eles mesmos não cumprem. Ou seja, Jesus está falando aqui também da realidade da verdade do nosso coração. Fazermos e vivermos aquilo que nós de fato acreditamos, aquilo que nos foi transmitido pelos nossos mestres. Embora Jesus diga aqui que não deveis chamar ninguém de mestre, o Senhor está falando para não ter ídolos aqui neste mundo. Mesmo aqueles que estão aqui para ensinar, mesmo os que estão para falar em nome de Deus, até estes muitas vezes cometem erros. Então devemos imitar aquilo que dizem que está de acordo com a vontade de Deus e com a sua palavra, não imitar as suas ações que muitas vezes não coincidem com aquilo que falam. Jesus vem falar, portanto, também de ter um coração humilde, de ter um coração manso, como o seu. Ele diz no final do Evangelho: quem se exalta será humilhado. Então, cuidado para não nos exaltarmos demais. Cuidado para não nos julgarmos superiores aos outros, porque sabemos um pouco mais, porque temos uma formação a mais do que o outro, porque temos um cargo superior ao do outro, para não humilhar as pessoas. Porque ele continua: quem se humilhar será exaltado. De modo que, quando nós nos colocamos no seguimento do Senhor, quando nós abraçamos, porque nos foi dado alguma missão, alguma função, algum cargo, mesmo dentro da comunidade paroquial, da igreja, nós precisamos fazê-lo com a simplicidade de Cristo. Precisamos fazê-lo como Cristo, que veio para servir e não para ser servido. O Cristo que veio para se fazer pequeno entre os outros. Portanto, tirar do nosso coração toda a arrogância, toda a prepotência de achar que sabemos muito, que porque temos um cargo, porque coordenamos isso, coordenamos aquilo, porque damos aula disso, daquele outro, nós somos superiores.
Jesus vem ensinar que é justamente o caminho contrário. É o caminho do morrer para si mesmo. É o caminho da humilhação. E nós sabemos que humilhação vem de humus. E humus é a terra que nós pisamos todos os dias. O barro do qual nós viemos. Para nos dar conta, então, e nos lembrarmos de quando em quando que nós também precisamos nos abaixar e reconhecer a nossa pequenez. Nunca querer nos exaltar, nunca querer ser superiores aos outros, mas como nosso Senhor, como Cristo, que se humilhou e por obediência se fez totalmente pequeno, fazendo a vontade do Pai. Humilhou-se, obediente até a morte e morte de cruz, vencendo, portanto, as nossas más inclinações, vencendo a soberba, o orgulho, que são a raiz de todo mal, que muitas vezes nos sonda, nos ronda e que está aqui muitas vezes sussurrando aos nossos ouvidos. Que aprendamos de Jesus o caminho da humilhação, o caminho da pobreza, o caminho da obediência, o caminho, como dizia Santa Teresinha, da infância espiritual, de nos fazer pequenos, reconhecendo sim os nossos pecados, que não são motivo de separação de Deus, da graça de Deus, desde que nós, por humildade, reconheçamos que somos pecadores, como dizia o profeta Isaías na primeira leitura. Ainda que os vossos pecados sejam como a púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Ou seja, não há nenhum mal que nós cometamos que não venha a ser perdoado se nós de fato reconhecemos a grandeza do poder de Deus, não o nosso. E se nós também nos fazemos pequenos para buscar e para alcançar o reino dos céus. Como dizia a palavra de São Paulo no último domingo, nós somos cidadãos do céu. Que o Senhor nos ajude nesse tempo quaresmal a cada vez mais descobrir ou redescobrir a nossa situação, a nossa condição de homens pecadores pequenos, para que possamos, na Páscoa do Senhor e com Ele no dia final, ressuscitarmos também para a glória da vida eterna.